Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa terceira aula de equações diferenciais parciais e séries. Hoje nós vamos falar a respeito da introdução das equações diferenciais parciais, certo? E aí é necessário que a gente faça um feedback com relação a algumas dessas informações dessas equações diferenciais parciais, né? Então, a gente tem aqui as equações diferenciais e as suas classificações. Então, eu tenho a classificação de uma EDO e de uma EDP, né? Que a gente já viu esse contexto quando a gente trabalhou as disciplinas de cálculos, tá certo? Então, eu trouxe para que você relembre essa identificação para diferenciar uma EDP de uma EDO. Caso seja necessário, volte novamente ao seu material de estudo, aos seus livros referentes às disciplinas de cálculo, onde fala sobre as equações diferenciais, para você relembrar esse contexto de uma maneira mais clara, tá certo? Então, a gente tem as EDOs e as EDPs, temos ela na sua classificação linear e não linear, certo? A depender se os termos envolvendo a função incógnita e suas derivadas se apresentam de forma linear. Essa forma linear é justamente quando, vamos dizer, você está fazendo a derivada de x, né? A derivada de primeira ordem de x, a derivada de segunda ordem de x, não existe uma desordem, ou seja, derivada de primeira ordem de x, aí derivada de segunda ordem de y, dentro do mesmo contexto. Vai ficar mais claro para vocês relembrarem quando a gente começar a resolver as questões, mas é bom que vocês relembrem esses contextos, certo? Caso vocês tenham esquecido, né, já que nós trabalhamos em disciplinas anteriores, porque esses conceitos serão necessários para que você consiga resolver a nossa primeira e segunda equação, questões que nos são propostas nessa atividade da aula 3. Temos também a identificação de quando essas EDPs e essas EDOs são classificadas como homogêneas e não homogêneas, certo? A ordem de uma equação diferencial. A ordem de uma equação diferencial é dada pela quantidade de derivadas que nós temos, né? Então, a ordem da mais alta derivada da função incógnita apresenta a equação diferencial. Então, se eu tenho dentro de uma equação uma derivada de primeira ordem e uma derivada de segunda, significa que aquela equação vai ser classificada pela a derivada maior que nós temos. Então, como eu tenho uma derivada de segunda ordem, aquela equação seria de segunda ordem. Então, para começo de conversa, para a nossa terceira aula de equações diferenciais parciais, fica aí essa dica de estudo, voltar para a identificação e classificação de EDO e EDP, a classificação e diferenciação de quando ela é linear e não linear, quando é que ela é homogênea e quando ela não é homogênea, e a ordem dessa classificação. Então, vamos começar a corrigir, tá? Na nossa primeira questão, diz assim: classifique as equações diferenciais parciais abaixo quanto à sua linearidade e a ordem. Né? Então, a gente vai identificar se ela é linear ou não linear e qual é a ordem dessa equação que nos foi apresentada. Então, vamos iniciar. Nessa primeira aqui, certo? O que é que a gente vai identificar? A gente identifica que aqui eu tenho uma derivada de primeira ordem de x, certo? E aqui eu tenho a derivada de primeira ordem de y. É como se nós estivéssemos trabalhando essa sendo a minha pergunta e essas aqui sendo as minhas respostas. Então, eu tenho aqui u em relação a x e em relação a y, ou seja, eu vou fazer a derivada em relação a x e em relação a y. E aqui da frente é justamente o que nós temos. Então, eu tenho a primeira derivada de x e, obviamente, na sequência, a primeira derivada de y. Então, aqui nós temos uma EDP linear, certo? Uma equação diferencial parcial, que é o que significa uma EDP, equação diferencial parcial. Essa equação diferencial parcial, ela é linear. Por quê? Porque está tendo uma linearidade, ou seja, ó, aqui a primeira derivada foi em relação a x, a primeira derivada foi em relação a y, ou seja, seguiu corretamente a ordem.
E ela é classificada como uma EDP de primeira ordem porque nós só derivamos uma única vez, certo? Então, é basicamente isso que você vai identificar. É um processo de observação, tá? Dentro das suas classificações, tá certo? Então, vamos para a nossa letra B. Aqui na nossa letra B, o que é que a gente identifica? Nós temos aqui uma derivada de segunda ordem de x, certo? Ó, derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem. E esse aqui, nós temos uma derivada de primeira ordem, tá? Então, obviamente, quando a gente viu a definição anteriormente no slide, a ordem dessa equação vai ser representada pela maior ordem de derivação. Então, eu tenho uma derivada primeira e uma derivada segunda, a derivada segunda é maior. Então, automaticamente, essa daqui é uma EDP de segunda ordem. Vamos identificar se ela é linear ou não linear, tá certo? Como é que eu faço isso, professora? Dessa forma, olha. Derivada de primeira ordem de x, ok. Derivada de primeira ordem de y, ok. Derivando novamente, derivada de segunda ordem de x, ok. Né? Como se nós estivéssemos iniciando o processo de derivação. Se ele tivesse continuado, aqui nós teríamos uma derivada de segunda ordem de y. Então, eu observo uma linearidade, ou seja, existe uma regularidade nessa resolução. Ó, derivada de primeira ordem de x, derivada de primeira ordem de y, derivada de segunda ordem de x, e aqui seria uma derivada de segunda ordem de y. Ou seja, está sendo resolvido de maneira linear. Então, essa daqui é uma equação diferencial parcial linear, porque existe essa organização, e é uma EDP de segunda ordem, porque a maior derivada presente é a derivada de segunda ordem, certo? Vamos aqui para a identificação da letra C, tá certo? Ó, aqui eu tenho derivada de primeira ordem de x, derivada de primeira ordem de y. Até aqui tudo ok, certo? Porém, eu tenho aqui uma elevação ao quadrado. Então, isso descaracteriza uma equação linear, certo? Por quê? Porque quando você elevar essa equação para a resolução, obviamente, quando você elevar ela ao quadrado, você já vai desorganizar essa questão da derivação, certo? Então, por esse motivo, ela é classificada como não linear. Não existe, quando você fosse resolver, até porque a gente sabe que a gente precisaria começar resolvendo pela potência, então ela já ia totalmente descaracterizar essa ordem aqui de linearidade. Então, essa elevação ao quadrado descaracteriza essa EDP como linear, certo? E ela continua sendo uma de primeira ordem, certo? Porque foi a derivação que nós realizamos aqui. Então, a gente tem uma equação diferencial parcial não linear, porque ela foi elevada ao quadrado, ela vai descaracterizar essa derivação de primeira ordem, certo? Então, a gente observa que esse trabalho de identificação, de linearidade, de ordem, ela é bem simples, né? Se você entender o conceito, você vai se embora, tá certo? Então, foi basicamente o que nós tínhamos para realizar no primeiro quesito, na nossa primeira questão. Já quando a gente vai para a segunda questão, a gente tem para que a técnica de separação de variáveis, certo, possa ser realizada para resolver uma equação diferencial parcial, é necessário que a equação seja separável, ou seja, que você possa desmembrar essa equação, que você possa representar como você resolveu aquela situação, certo? Você vai conseguir, ou vai tentar, pelo menos, desmembrar essa equação, ver como ela era no seu formato original, resolver para ver se realmente você chega no resultado, certo? Então, aqui, os exemplos que nós temos aqui, é como se nós tivéssemos já a resposta pronta. E aí você precisa, obviamente, voltar para o contexto original e identificar se realmente, quando você resolver, o resultado que você vai encontrar são esses que foram aqui apresentados, tá certo? Com base nisso, analise as equações diferenciais parciais abaixo e verifique quais delas são equações, qual delas, né, ou quais delas são equações não separáveis, ou seja, quais dessas aqui eu não vou conseguir separar, eu não vou conseguir desmembrar, tá certo? Então, vamos começar. Olha,
Primeira coisa que a gente precisa identificar é a estrutura de separação, tá bom? É a estrutura de separação para que você consiga compreender na sua mente como é que é realizado esse processo. Nós temos aqui a representação de uma derivada de primeira ordem que pode ser apresentada nesse formato ou pode ser apresentada nesse formato. Né? Então, eu tenho uma derivada de y em relação a x, tá certo? Que são as derivações que nós vamos realizar aqui. E aí, o que é que a gente observa? Certo? Então, eu tenho a derivada de x, a derivada de primeira ordem em relação a x, a derivada de primeira ordem em relação a y. Nós vamos nomeá-las como funções, para que eu possa representar para você mais claramente esse desmembramento, tá bom? Que é justamente para que você consiga visualizar, já que nós temos muitas letras envolvidas, tá certo? Ou seja, essa primeira aqui, a nossa primeira derivação em relação a x, eu vou representá-la como sendo uma função de x, certo? Por quê? Porque você vai desenvolver todas as derivadas em relação a quem? A x, não é isso? E essa daqui eu chamei de g de x, de g de y, também poderia ter chamado de uma f de y, não teria problema, que eu estou me referindo a uma nova função que vai ser derivada em relação a quem? A y. Então, observe que aqui é só uma nomenclatura, tá certo? Eu estou tentando utilizar essa nomenclatura para fazer com que você compreenda com mais clareza toda essa questão de desmembramento dessa equação que a gente vai realizar, tá certo? Então, eu consigo desmembrar as funções e identificar que ambas são derivadas de primeira ordem, né? Então, aqui a gente tem a nossa primeira função, né? Que foi a derivada de primeira ordem em relação a x, a derivada de primeira ordem em relação a y. Então, aqui eu consegui desmembrar, eu consegui resolver, eu consegui separar cada uma das minhas derivadas. Então, isso prova que sim, que ela é uma derivada separável, que a gente consegue separar, a gente consegue identificar a ordem, né? Ela é uma derivada de primeira ordem. Eu também poderia dizer que ela é uma EDP, que ela é uma equação diferencial parcial, né? Por quê? Porque houve uma linearidade. Então, eu tenho aqui, ó, a derivada primeira em relação a x, a derivada primeira em relação a y. Então, eu posso chamá-la de uma EDP linear de primeira ordem, certo? Então, eu estou utilizando esse segundo quesito para tentar puxar sua mente também para o primeiro, tá bom? Para a gente ir relembrando os conceitos que foram trabalhados na primeira questão. Porém, não é isso que se questiona no segundo, tá? Ele só pede para que a gente identifique se essa equação é separável ou não. Se a gente vai conseguir desmembrar, se a gente vai conseguir separar essa equação, tá? E aí, quando a gente separar, a gente já aproveita e trabalha com os conceitos que vimos na primeira questão, identificando a questão da linearidade, a questão da ordem dessa equação, só para clarear um pouquinho a mente de vocês, tá bom? Vamos para a letra B. Ó, por que foi que eu trabalhei dessa forma? Para que você consiga identificar bem direitinho o que é que está sendo trabalhado. Ó, aqui a gente tem a nossa pergunta, essa seria a minha pergunta, e essas seriam as minhas respostas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi organizar, foi ordenar a equação, porque você vai ver nas letras que se seguem que as equações podem vir todas desordenadas, todas fora da ordem, né? Então, você pode colocá-las na ordem para que fique um pouco mais claro para você. Então, essa daqui seria a equação que a gente vai derivar. Então, eu tenho aqui eu vou derivar em relação a x e eu vou derivar em relação a y. Então, se eu fosse nomear isso como função, eu tenho aqui uma função de x e y, tá? E o que é que a gente tem aqui? Eu tenho a derivada primeira em relação a x, ok? Derivada primeira em relação a x, derivada primeira em relação a y, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente consegue observar a evolução de resolução dessa equação, certo? Seguindo uma linearidade, ó, derivada primeira de x, derivada primeira de y, tá? Então, eu consigo fazer a separação dessa equação, consigo identificar a pergunta e as respostas, certo? Então, significa que sim, eu consegui separar essa equação,
Se eu quisesse classificá-la, eu também poderia classificá-la como uma EDP linear de primeira ordem, certo? Ok? Só para a gente reforçar o conhecimento da primeira questão. Vamos para a letra C. Nessa letra C aqui, a gente vai identificar o seguinte, né? A gente tem aqui duas derivadas, foram utilizadas duas derivações e foram utilizadas linguagens diferentes, tá certo? Para essas derivadas, tá? Primeiro, a gente tem aqui, eu vou separar uma por uma, para que vocês possam realizar e verificar o que é que nós estamos fazendo, tá bom? Ó, na derivada de primeira ordem, certo? Eu vou desmembrar a equação. A equação que nós teríamos seria um U derivado em relação a x e derivado em relação a y. Essa seria a nossa pergunta, ok? E aí, a minha primeira resolução seria derivada primeira em relação a x, ok. Derivada primeira em relação a y, ok. Tá vendo? Então, aqui eu já fiz a derivada primeira e funcionou. Vamos tentar fazer a derivada segunda. A derivada segunda foi feita através da regra do tombo, ou seja, esse x tomba aqui para frente, certo? Então, aqui a gente teria a derivada segunda em relação a x, a derivada segunda em relação a y, tá certo? Então, aqui a gente consegue, sim, provar também uma linearidade, certo? Em relação a essas letras que foram derivadas, certo? Só que aqui elas foram derivadas e utilizadas uma nomenclatura diferente, tá bom? Mas sim, eu consigo desmembrar essa equação, consigo ver os resultados que foram trabalhados tanto na primeira derivada quanto na segunda, tá? Então, quando você estiver resolvendo as suas equações, você decide se você vai fazer dessa forma para você verificar cada uma das etapas, né? Vai realizar essas derivadas para ver se realmente foram realizadas de maneira linear, para que essa resolução possa ser separável e tal. Se você conseguir comprovar, ok, ela é uma equação separável, a gente pode comprovar isso aí através da quantidade de derivadas que nós temos. Se eu fosse questionar para que você classificasse essa equação, ela seria uma equação diferencial parcial linear, certo? Houve aí uma linearidade, derivada de primeira ordem de x, derivada de segunda ordem de x, derivada de primeira ordem de y, derivada de segunda ordem de y. Então, isso representa uma linearidade nas suas derivações, e ela seria uma derivada de segunda ordem, né? Porque nós derivamos até a segunda ordem, tá certo, pessoal? Vamos para a nossa letra D. A mesma coisa, né? A gente tem aqui derivadas de segunda ordem desses elementos, e o correto é que a gente vá desmembrando essas derivadas para a gente ver se realmente esses resultados estão corretos. Então, preste bastante atenção. O que é que nós temos aqui? A gente vai fazer a derivada de primeira ordem, então eu tenho aqui, ó, derivada de primeira ordem em relação a x, derivada de primeira ordem em relação a x. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar, já que a gente tem vários elementos aqui, né? E a gente identifica que tanto o primeiro membro aqui, ó, essa primeira operação é uma derivada em relação a x, ok? Essa segunda também é uma derivada em relação a x, ok? E essa terceira é que é uma derivada em relação a y. Então, beleza. Na primeira fase, na primeira derivação, eu já consegui entender quais são as letras que eu estou derivando em cada um dos elementos. Então, significa dizer que quando eu for realizar a derivada segunda desse rapaz aqui, precisa ser em relação a x. A derivada desse daqui também precisa ser em relação a x. E essa daqui em relação a y. Porque você precisa seguir a linearidade. Lembra disso? Então, a primeira derivada determina a que letra você está fazendo essa derivada, né? Em que letra você está relacionando. Então, aqui na minha primeira derivada foi claro que esse primeiro elemento está sendo derivado em relação a x, o segundo elemento também está sendo derivado em relação a x, e o terceiro elemento está sendo realizado em relação a y. Então,
Agora vamos à nossa segunda derivada para verificar se esse resultado está certo, se a gente consegue separar ou não essa equação da letra D, tá? Então, ó, a derivada de segunda ordem de x, não é isso? Foi como a gente viu, derivada de segunda ordem de x, e aqui, derivada também de segunda ordem de x. Essa seria a ordem correta a ser realizada. E aqui, a derivada de segunda ordem de y. Só que a gente observa um detalhe, né? Esse segundo elemento aqui, ó, quando eu faço derivada segunda de x, ok, o resultado bateu, tá? Esse x era para estar pequenininho aqui. O resultado bateu. Já quando eu venho para o segundo elemento, eu observo um erro, não é? O correto, já que a gente identificou na primeira derivação, que o primeiro elemento era derivado em relação a x, o segundo elemento também era derivado em relação a x. Então, se eu estou fazendo a derivada segunda desse elemento, ele teria que ser assim, derivada segunda em relação a x. E ele se apresentou como uma derivada segunda em relação a y. Então, isso quebra a nossa derivação e mostra que esse resultado está o quê? Errado. Eu não consigo desmembrar essa equação. Por quê? Porque ela não fez uma derivação em ordem linear, tá ok? O correto é que esse segundo elemento estivesse igual a esse, fosse a derivada segunda de x. E aqui ele colocou uma derivada segunda de x, y. Então, isso descaracteriza a linearidade dessa equação parcial, certo? E aí também comprova que a gente não consegue desmembrar essa equação justamente por conta desse erro que foi cometido aqui, certo? Então, aqui a gente determina, eu mostro a você como é o resultado certo, certo? As derivadas de segunda ordem em relação ao que foi derivado lá no começo do processo. Esse aqui é o erro da equação, tá certo? Então, essa seria uma EDP não separável, né? Porque ele quebra a questão dessa linearidade, pois apresenta uma variável parcial de segunda ordem em relação a x e y, né? Ou seja, que é esse aqui o erro que nós temos. Isso descaracteriza essa EDP, essa equação diferencial parcial, porque a gente precisa ter uma linearidade. Então, se a minha primeira derivada está sendo feita em relação a x, eu consegui também identificar que esse segundo elemento está fazendo as suas derivadas em relação a x, eu não posso fazer a primeira derivada em relação a x e a segunda derivada em relação a y. Não posso, certo? Eu preciso seguir a linearidade. Então, aqui, esse segundo elemento seriam sempre derivados em relação a x. Se eu fosse fazer 5 derivadas, as 5 derivadas dele precisavam ser sempre em relação a x, ok? Então, fiquem atentos a esses pequenos detalhes que aí identificam se ela é linear ou não linear, se descaracteriza essa EDP, como foi o caso que aconteceu nessa letra D, certo? E nós ainda temos a letra... eu coloquei aqui, ó, para a gente identificar onde é que está os erros. A gente ainda tem a nossa letra E para identificar, tá certo? Que aí eu vou chamar a atenção de vocês também com relação a essa nomenclatura quando ela vem acompanhada de alfa ao quadrado, certo? Quando nós temos uma equação, uma EDP, né, separável, ou uma equação parcial, que vem assim nessa estruturação de alfa elevado ao quadrado, sequenciado com as suas derivadas, ela provém de uma fórmula geral, que seria o alfa ao quadrado vezes a derivada segunda de u em relação à derivada segunda de x, tá certo? E aí a gente observa que, desse outro lado, nós temos a derivada segunda de u em relação à derivada segunda de y, tá? Então, essa daqui, ó, essa que está em azul, seria a nossa estrutura padrão para identificação. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente consegue representar? Ó, derivada segunda de u em relação a x é essa, ok? Essa daqui é a derivada segunda de u em relação a x. E essa daqui é a derivada segunda de y em relação a u. Então, aqui essa seria a representação.
E a gente vai fazer as substituições. Veja, a nossa fórmula geral seria alfa ao quadrado, ok? Derivada segunda de x, que é esse rapaz aqui, que é igual à derivada segunda de y, que é esse rapaz aqui, ó, tá vendo? Então, eu consegui comprovar, consegui lhe mostrar de onde surgiu esse resultado. Seria dessa nossa fórmula geral, quando a gente trabalha as nossas equações diferenciais parciais acompanhadas de alfa ao quadrado, tá? Então, a única letra que nos é apresentada nessa segunda questão, que a gente não consegue realizar a sua separação, o seu desmembramento, seria a nossa letra D. E a gente já conseguiu identificar o porquê, porque ela quebra o processo de linearidade quando ela faz a primeira derivada em relação a x e a segunda derivada em relação a y. A gente observa que isso não pode ser realizado nesse cálculo em específico, ok? Vamos para a nossa terceira questão. Considere a equação diferencial parcial que nos é apresentada aqui, onde nós vamos trabalhar com a segunda derivada em relação a x, vamos trabalhar com u, sua segunda derivada em relação a t. Certo? Então, essa seria a nossa representação, que é igual a menos 1, derivada em relação a x, derivada em relação a t. E aí a gente identifica o seguinte, eu quero que você verifique se a função u derivada em relação a x, derivada em relação a t, é igual ao cosseno de x mais o seno de t, tá certo? Se ela é a solução dessa equação que nós temos, tá? Então, obviamente, a primeira coisa que a gente precisa identificar é que a gente vai substituir, não é? Se a gente tem aqui ó, o cosseno de x, então significa que essa minha função aqui, que é a função que foi derivada em relação a x, vai ser substituída pelo cosseno de x. E essa, que é derivada em relação a t, vai ser substituída pelo cosseno de t, ok? Então, vamos começar a trabalhar, certo? Precisamos calcular as derivadas parciais, né, em relação a x e em relação a t, e substituir na nossa EDP, equação diferencial parcial, dada, e verificar se a identidade é obtida. Para a identificação dessa identidade, significa que a gente vai fazer as substituições, vai resolver e vai substituir voltando para verificar se o resultado fica igual. É como se a gente fosse tirar a prova dessa EDP, certo? Então, se a gente resolver substituir os resultados ficarem iguais, então a gente prova que essa identidade é obtida. Caso esses resultados fiquem diferentes, essa identidade não é obtida, ok? Então, vamos lá, certo? Fizemos aí as devidas substituições. Ó, eu tenho a minha derivada de u em relação a x e em relação a t. A gente viu que o processo em relação a x vai ser substituído por cosseno, ok? E o processo em relação a t, que eu me confundi e coloquei um x, aqui é um t, certo? Seria substituído por seno. Quantas derivações eu vou precisar fazer? Eu vou precisar derivar essa EDP quantas vezes? 2 vezes, viu? Porque foi isso que foi dito aqui, ó, a derivada segunda. Então, significa que a gente vai fazer a derivada primeira e depois a derivada segunda para verificar se a gente chega no mesmo resultado. Vamos começar? Ó, minha derivada primeira em relação a x, então vamos fazer a nossa primeira derivação. Então, derivada de cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno, tá certo? Então, o foco da gente é justamente nessas derivações aqui. Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno. Fiz a minha primeira derivada. Vou fazer agora a segunda. Então, obviamente, a gente não tem a derivação de menos seno. Por isso que eu coloquei ele aqui entre parênteses e eu trouxe ele aqui em vermelho para mostrar a você que esse sinal segue. Porque eu não tenho como derivar menos seno, certo? Eu tenho como derivar o seno. Então, por isso que o sinal negativo continua. A derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno, certo? Então, aqui a gente faz jogo de sinal, mais ou menos ele vai ficar negativo, correto? Só que aí, ó, aí a gente teria menos cosseno, né? O resultado da nossa derivada segunda seria menos cosseno
mais com menos, menos seno. Então, até aqui, já realizamos a primeira derivada, realizamos a segunda. Agora é hora da gente fazer a substituição para ver se a gente consegue chegar no resultado que nos foi selecionado, que é o cosseno de x mais seno de t, tá certo? E aí, até então, a gente ficou com eles bem parecidos, porém, com um sinal diferente. Então, ainda não está correto, tá? Então, vamos aí fazer as nossas identificações. Quando eu fiz a derivada segunda, que me foi apresentada, eu achei o menos cosseno de x menos cosseno de t, certo? Só que a pergunta que me foi feita lá no enunciado da questão é cosseno de x mais o seno de t. Então, significa que essa equação estaria errada, não é? Só que aí a gente ainda tem uma possibilidade de resolução, não tem? Eu posso colocar esse sinal negativo aqui em evidência. Olha, se eu colocar esse sinal negativo em evidência que pertence aos dois elementos, aí eu vou conseguir um cosseno positivo e um seno também positivo, certo? E aí a gente chega exatamente no que nós tínhamos anteriormente, ó. A gente tem o menos u, que vai ficar aqui fora, que é igual o nosso cosseno de t. Quando a gente voltar de novo, substituindo, voltando, a gente vai ter, ó, a gente tira o nosso cosseno sobre o x, a gente tira o nosso seno sobre o t. Então, a gente tem a identificação, né? A identidade se verifica, portanto, a função u derivada em relação a x, derivada em relação a t, é igual ao cosseno de x mais o seno de t, né? E a solução da CDP. Então, a gente consegue fazer a comprovação de que esses resultados realmente são iguais. A gente faz as substituições, então lembre-se que o meu intuito é tentar encontrar o resultado igual ao que nós tínhamos. Quando eu chego nesse patamar da equação, eu olho que a equação está quase certa, só que os sinais estão errados, né? Eu quero um cosseno e um seno positivo, e eu achei um cosseno e um seno negativo. Mas se eu colocar o sinal negativo em evidência, né, então eu vou conseguir fazer com que tanto o meu cosseno quanto o meu seno tornem-se positivos, porque aí eu estou mostrando que quando você faz a distributiva aqui, ó, menos com mais seria menos, menos com mais seria menos, né? Então, quando você coloca esse sinal negativo aqui em evidência, você está mostrando que foi feita uma distributiva para que a gente chegasse até esse resultado negativo. Então, fazendo dessa maneira, a gente consegue encontrar o resultado que nos foi solicitado e provar que essas duas equações têm exatamente o mesmo resultado, ok? Então, sigamos. Vamos agora para a nossa quarta questão. Ao se utilizar o método de separação de variáveis para solucionar uma equação diferencial parcial, por exemplo, a equação do calor, devemos solucionar equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, considerando a equação diferencial ordinária de segunda ordem linear, homogênea, de coeficientes constantes, dada abaixo, sujeita às condições fornecidas. Essas equações diferenciais modelam o movimento retilíneo uniformemente variado de certo objeto. Pronto, palavra bonita, né? Vamos tentar destrinchar todo esse contexto para que você entenda, na hora que você bater o olho, você já saber para onde você vai para a resolução dessa besteirinha que nós temos aqui. Vamos começar. Olha, primeiro, ele está se referindo a uma equação de calor. Então, a gente já tem aí uma formatação para a equação de calor. Devemos solucionar a equação diferencial ordinária de segunda ordem. Então, a gente já identificou que foi feito até a segunda derivação, ok? Ó, primeira derivada e segunda. Considerando uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear homogênea, de coeficientes constantes. Como é que a gente vai identificar que essa danadinha ela é uma homogênea, uma equação linear homogênea? A equação linear homogênea, ela vai ser igual a zero, tá certo? Então, esse aí já é o primeiro passo que dá um estalo na nossa mente. Ou seja, eu tenho uma equação e ela vai ser igual a zero, ok? Então, isso já me remete a uma linear homogênea, tá certo? Esses coeficientes constantes, quando ele fala desses coeficientes constantes, é porque a gente vai ter aqui, ó, em uma das nossas equações, ou seja, na equação da maior ordem, que no caso seria essa, que é a de segunda ordem,
a gente observa uma linearidade. Ó, derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem e uma letra sozinha. Houve uma sequência, né, uma ordem linear em relação a isso, uma ordem decrescente. Derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem e uma letra sem derivação, ok? Então, fiquem atentos a esses pequenos detalhes, tá? E outra coisa também que você precisa prestar atenção é sobre o movimento que vai ser desenvolvido. Ó, ela modela o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento também vai me remeter a um tipo de equação diferente, tá bom? Então, vejam aí dentro do próprio contexto as várias dicas que vocês têm, certo? Se ela é uma equação linear homogênea, ela vai estar toda na ordem, né? A derivada segunda, primeira e acompanhado de letra igual a zero. A gente poderia ter aí uma derivada terceira, segunda, primeira e um número acompanhado de letra elevado a zero, tá? Então, existe uma linearidade, tá? Nessa equação, certo? E aí, esse movimento retilíneo uniforme também nos remete a uma equaçãozinha pronta que a gente já tem e vai conhecer no próximo slide. Aí, o que é que a gente observa? A gente tem aqui a nossa derivada de maior ordem, certo? A gente precisa identificar os intervalos de espaço. O nosso t precisa ser maior que zero e o nosso x também precisa ser maior que zero quando nós formos realizar as devidas substituições, tá? E aqui a gente tem, quando o nosso x, certo? Na nossa primeira operação, quando o nosso x for zero, a gente vai substituir por 0,05 metros. Quando nós tivermos a nossa primeira derivada, na primeira derivada, quando o nosso t for zero, certo? A nossa primeira derivação, quando o t for zero, ele vai ser 0,0 metros por segundo. Então, aqui a gente tem a derivada de segunda ordem, aqui nós temos a função quando o nosso t for zero, e aqui a nossa primeira derivada também, quando o nosso t for zero, a gente vai substituir por esses valores e a gente vai entender o porquê na sequência dos slides. Vamos lá? Vamos ver. Olha, primeira coisa, vamos encontrar a equação característica da nossa EDO, né, e resolvê-la aplicando a fórmula de Bhaskara. E aí você me diz, professora, como é que eu sei que ele vai me remeter a uma fórmula de Bhaskara? Sempre que ela for, certo? Cadê? Deixa eu encontrar a condição dela aqui, ó. Quando ela for uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, homogênea de coeficientes constantes. Foi justamente isso que eu disse a você, ou seja, quando ela vem segunda ordem, ó, segunda ordem, primeira ordem, acompanhado de letra igual a zero. Quando você bater o olho nessa equação, que ela tiver nessa linearidade, que ela for igual a zero, então isso de cara já te remete a uma equação do segundo grau. E aí a gente precisa aprender a converter. Como é que eu faço essa conversão? Como é que eu transformo essa equação diferencial numa equação do segundo grau? Então, você vai fazer as devidas substituições, que são essas, certo? Você vai trocar o x da sua expressão parcial, da sua equação parcial, por essa operação aqui, que é e elevado a r vezes x, certo? Isso você vai trocar em todos os x da sua equação, tá? É dessa maneira que você vai transformá-la numa equação de segundo grau. Aí você pode me dizer, professora, isso surgiu da onde? Em nome de Jesus. Isso daqui surge justamente do movimento retilíneo uniformemente variado. Essa é a regra que trabalha com esse movimento, tá certo? Então, se ele fala do movimento retilíneo uniforme, você já sabe que onde tem x, você vai substituir por esse aqui, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? É r elevado a x elevado ao quadrado, porque ela é uma derivada de segunda ordem, certo? 28, aí aqui a gente tem o valor de x elevado à primeira ordem, e aqui os 196 também elevado ao nosso x, certo? Então, se a gente tem uma linearidade, segunda ordem, primeira ordem e elevado a zero, ok? Para que a gente possa fazer a observação. E lembre-se que isso é feito todas as vezes do mesmo jeito, tá?
Então, esse daqui é elevado ao quadrado, esse daqui é elevado a 1 e esse daqui é elevado a 0. Sempre nessa mesma ordem e todo mundo igual a 0, certo? Então, vamos lá. O que você vai resolver e como você vai resolver é utilizando a regra do tombo. Então, esse R tomba aqui para frente e o expoente dele fica 1 menos 1, que vai dar 0, certo? Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes x é x. Então, a gente teria aqui R e elevado a x elevado ao quadrado, certo? Aí o processo é o mesmo, ó. Tombou o R aqui para frente, 1 menos 1 é 0. R elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui a gente tem R e elevado a x elevado a 1. E aqui, todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 96 vezes 1 dá 96, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ficamos com R e elevado a x elevado ao quadrado, 28 R e elevado a x elevado a 1, mais 196 igual a 0. Então, eu posso colocar esse e elevado a x em evidência, e aí a gente tem como origem a nossa equação do segundo grau. R ao quadrado mais 28R mais 196. Professora, toda vez que eu encontrar essa equação, essa equação diferencial ordinal de segunda ordem linear homogênea de coeficientes constantes, eu vou precisar fazer esse processo todinho, professora? Não, não vai precisar. Por quê? Porque como isso se repete todas as vezes do mesmo jeito, você só precisa saber dessa informação que eu coloquei aqui, certo? Ou seja, a sua derivada de segunda ordem vai ser substituída por r ao quadrado, ou seja, no lugar desse x2, né, x de segunda ordem, você coloca r ao quadrado. A sua derivada de primeira ordem vai ser substituída por r, então vai ficar 28r. E a nossa derivada, né, a nossa função normal vai ser substituída por 1, certo? Então, o seu x, sua derivada de segunda ordem substituída por r ao quadrado, a sua derivada de primeira ordem substituída por r e a sua função normal substituída por 1, tá certo? Então, aqui nós teríamos r ao quadrado mais 28r mais 196. Certo, pessoal? Então, veja, ô professora, e para que a senhora fez isso aqui? Para que você pudesse identificar de onde surgiu essa equação. Porque eu acho que fica mais claro quando o aluno entende quais foram os procedimentos realizados, o porquê que essa equação deixou de ser uma equação parcial e passou a ser uma equação do segundo grau, ok? Então, aqui você entende todo o processo que foi realizado, mas você não precisa realizar esse processo, tá bom? Quando você identificar uma equação como essa, você pode já fazer as substituições. Então, você anota essa nomenclatura aí no seu caderno, para você saber que sempre que você se encontrar com uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear homogênea de coeficientes constantes, as trocas que você vai fazer para resolvê-la é essa daqui, ok? Vamos seguindo, né? Nós encontramos uma equação do segundo grau e, obviamente, a gente vai resolver essa equação identificando os nossos coeficientes. Coloquei errado aqui, tá? Mas aí no cálculo, graças a Deus, eu não errei. A gente coloca aqui a nossa fórmula de Bhaskara, fizemos as nossas substituições, né? Trocamos as letras pelos coeficientes correspondentes a cada uma dessas letras. Eu tenho que 28 elevado ao quadrado é 784. Quando eu faço 4 vezes 1 vezes 196, vai dar também 784. Então, o nosso delta aqui é igual a 0. Então, preste atenção nesse detalhe específico da sua equação do segundo grau, que ele também é muito importante para a finalização do cálculo. Você precisa prestar atenção em qual foi o seu resultado de delta, qual foi o resultado que você achou. Nessa equação que nós identificamos, o nosso delta é igual a 0. A gente vai ver que lá na frente essa informação é bem importante. Aí a gente tira a raiz de 0, que é 0, faz o nosso R1, faz o nosso R2, e aí, obviamente, a gente encontra valores iguais, tanto para R1 quanto para R2, sendo ele igual a menos 14.
prossigamos com o nosso cálculo, que nós ainda não terminamos, certo? Ó, possíveis soluções de uma EDO de segunda ordem linear. Ó, tá vendo? O nome dela como é bonito? Ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear homogênea de coeficientes constantes. A gente tem que falar ela todinha. E aí, você vai anotar essa tabelinha aqui, viu, povo do meu Brasil? Você vai precisar dessa tabelinha aqui. Lembra que eu disse a você que o valor do seu delta ia influenciar na finalização do seu resultado? Basicamente isso, ó. Se o meu delta for maior que zero, a equação que eu vou usar é essa daqui de baixo. Se o meu delta for igual a zero, é essa que eu vou utilizar. Como quando eu fiz o meu resultado, o meu delta foi igual a zero, é essa que eu vou, tá vendo? Já coloquei ela aqui em destaque para você ver. E se por acaso eu encontrar um delta menor que zero, então aí o babado já fica bem mais interessante, certo? Então essa tabela, você precisa ter ela anotada aí no seu caderno, para que quando você chegar numa equação diferencial ordinária de segunda ordem linear homogênea de coeficientes constantes, você consiga identificar qual dessas fórmulas você vai utilizar, tá certo? Como o meu delta foi igual a zero, a equação é essa, eu copiei ela aqui na frente, tá? Então, nós temos a nossa primeira constante, a nossa segunda, vezes E elevado a R vezes T. A nossa segunda constante é multiplicada por T, E elevado a R vezes T, certo? Então, nós já descobrimos o valor de R. O valor de R que nós encontramos quando realizamos a nossa equação do segundo grau é menos 14. Então, esse aqui é o nosso primeiro passo, fazer a substituição do nosso R. E aí a gente segue, olha. Quando eu fiz a substituição do meu R, agora eu vou voltar para identificar cada um dos elementos que foram trabalhados. Quando o nosso X, deixa eu voltar aqui para a gente ver as especificações, quando o nosso X for zero na nossa função original, sem derivação, certo? Ó, quando o nosso X for zero, ok? Então, o resultado que a gente tem é 0,05 metros, tá certo? Esse é o valor que vai ser substituído. Copiei a função novamente para não esquecer de ninguém, tá certo? E agora, o nosso t vai ser substituído por zero. Então, eu venho aqui na minha função e onde tem t, eu coloco zero, tá vendo? Aí eu tenho zero vezes r vezes zero, que vai dar zero. Aqui, essa multiplicação dessa galera toda vai dar zero. Eu coloquei aqui só para você ver o passo a passo, mas como eu tenho um zero no meio, ele vai zerar todos os elementos. Então, zero vezes a constante, a segunda constante, vezes o E, isso aqui dá tudo zero, ok? Então, R vezes zero é zero, todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, sobrou aí a minha primeira constante. E a gente viu que a minha primeira constante, quando o meu t for igual a zero, o resultado dela é o quê? 0,5 metros. Então, a minha primeira constante mede 0,05. Agora, nós vamos identificar a nossa segunda constante, tá certo? A nossa segunda constante vai ser identificada a partir da derivada primeira, quando o meu t for igual a zero, certo? Então, seria substituída por zero. Essas informações estão todas no enunciado da sua questão, tá ok? Então, eu copiei novamente a nossa fórmula, tá certo? Coloquei aqui os valores que nós já temos. Então, eu sei que a minha primeira constante é 0,05, que eu acabei de encontrar. O meu R é igual a menos 14, ok? E aqui é que a gente vai fazer, né? A gente utiliza aqui nessa primeira ordem aqui a regra do tombo, tá certo? E a gente faz aqui as nossas devidas realizações, tá certo? Ó, a gente fez a regra do tombo aqui. A gente respondeu novamente a nossa segunda, a minha segunda constante. E aqui é que a gente faz a derivada novamente da segunda constante. Então, cuidado nesse detalhe. Eu fiz a regra do tombo na minha primeira constante, eu repito novamente a segunda constante e faço a derivação dela aqui, tá certo? Isso tudo junto
e misturado no mesmo cálculo. Fiz a derivada da primeira constante, copiei a segunda e derivei a segunda, tá certo? E aí eu começo a resolver. 0,05 vezes menos 14 dá menos 0,70, ok? Fiz também a substituição, porque nessa primeira derivada, ok? A nossa primeira derivada, onde x vai ser, onde o nosso t vai ser igual a zero. E aí você poderia dizer, professora, por que a senhora não mexeu nessa segunda constante? Né? Por quê? Porque a primeira a gente já havia identificado no cálculo anterior, e nós estamos trabalhando justamente com a segunda. Então, eu vou repetir a segunda e vou derivá-la na frente, para somar todo mundo junto, tá? Aqui, fizemos as substituições, não é? Onde o nosso t vai ser igual a zero. E se você observar aqui, eu vou voltar de novo aqui para mostrar a vocês o seguinte, ó. É como se a gente estivesse começando o processo da nossa segunda derivação do início, ó, certo? Ou seja, aqui a gente fez a primeira derivação, e aqui, no caso, seria essa mesma fórmula, só que com a segunda derivação, né? Seria a segunda derivação dela. Então, aqui seria ele no seu formato, esse daqui e esse, tá certo? Então, por isso que esse daqui permanece do mesmo jeito. Ele refere-se a essa primeira fase aqui da fórmula, tá certo? Aqui a gente fez a substituição de todos os t's por zero. Então, aqui automaticamente essa fase se elimina totalmente aqui, tá? Aqui vai ficar também o e igual a zero. Então, aqui vai acabar zerando, certo? E vai sobrar menos 0,70 mais a nossa segunda constante, né? Então, aqui a gente vai só ordenar, ó. Leva a segunda constante para antes do sinal de igual, ficando ela com o sinal negativo, igual a menos 0,70, faz o jogo de sinal, a nossa segunda constante é 0,70, ou 0,7, faz. Mas como aqui a gente estava trabalhando com duas casas decimais, a gente continua com 70. Logo, a solução dessa EDO de segunda ordem é dada por, a gente vai substituir, ó, a minha primeira constante é igual a E menos 14t, mas a minha segunda constante, que eu acabei de encontrar, que é 0,70 vezes t, é menos 14t, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender esse processo, as suas etapas que foram realizadas, certo? Para que você consiga fazer esse cálculo. Volte, refaça, vá pausando essas informações para que você consiga compreendê-la com um pouco mais de clareza, ok? Vamos agora para a nossa quinta questão, tá? Na nossa quinta questão, nós já temos uma formatação diferente. Agora a gente tem, considere o problema de propagação de calor unidimensional. Essa propagação de calor unidimensional refere-se que essa propagação de calor ela está indo em apenas um sentido. Se eu estou trabalhando uma placa metálica, ela está aquecendo, indo em um sentido, indo sempre para a direita ou indo para a esquerda, certo? Ou seja, ela não aquece de maneira igual as duas pontas dessa placa metálica, vamos dizer assim. Ok? E aí, a gente tem também aqui, ó, a nossa derivada segunda, certo? Em relação a x, a nossa formatação original, né? Nossa derivada primeira de t, em relação a t, no caso, né? A nossa derivada primeira em relação a t, sabendo que o nosso t obrigatoriamente precisa ser maior que zero e que o nosso x precisa estar nesse intervalo entre 1 e 0. Os valores que vão ser substituídos precisam estar nesse intervalo. Aí a gente tem aqui a nossa primeira função, onde o nosso t seja igual a zero. Então, a representação dele é essa daqui. 5 seno de 2πx, onde o x seja uma variante entre 0 e 1. E aqui, onde a nossa equação, onde o nosso x seja igual a zero. Ele vai ser substituído pela equação onde o nosso x seja igual a 1. Então, querido ou não, aqui a gente tem três equações para substituir. A gente vai fazer a substituição quando a gente resolver, quando o nosso t for igual a zero, quando o nosso x for igual a zero e quando o nosso x também for igual a 1. Então, a gente vai ter três substituições para fazer lá no final do trabalho, tá? E nesse daqui, a gente tem que o t precisa ser um número maior que
zero, certo? Então, a função que nós temos é 5e menos 4π ao quadrado vezes t, seno de 2px. Essa é a solução que a gente precisa encontrar. Ele está perguntando se essa daqui é a solução do problema que nós temos. Então, é em cima dela que a gente vai fazer os nossos testes e vamos identificar se a gente consegue fazer todas as substituições e provar a propagação de calor nessa fórmula. Vamos lá? Primeira questão. Lembra quando eu falei na atividade anterior que eu estava trabalhando com o movimento retilíneo uniforme? Nós tínhamos uma fórmula para o movimento retilíneo uniforme. Agora, eu estou falando a respeito de propagação de calor. Então, a fórmula de propagação de calor é essa daqui. Tá bom? E aí você vai fazer as suas devidas substituições que a gente tem aqui. Eu copiei a equação da maneira como ela foi me apresentada. E aí você vai realizar um processo de multiplicação. Você vai pegar o exemplo do seno que te foi apresentado, ou seja, o seno de 2πx, e esse processo é o que vai ser levado aqui para frente para multiplicar, tá certo? Então, isso se resolve nessa sequência, tá bom? Então, é justamente o que a gente vai fazer aqui, ó. 5 vezes 2π vai dar 10π e o restante a gente não vai mexer nesse momento, tá? Então, a gente teria aqui a nossa primeira derivada em relação a esse processo, para a gente fazer esse primeiro processo de derivação, esse elemento que tem aqui dentro desse seno, a gente vai trazer aqui para frente para realizar um processo de multiplicação. Esse é o comando da nossa primeira derivada. E, obviamente, a derivada do nosso seno é cosseno. Então, aqui a gente já resolveu a primeira derivada com relação aos números e também com relação ao seno, certo? Então, a gente ficaria com a nossa primeira derivada com 10π vezes e elevado a menos 4 π ao quadrado vezes t, cosseno de 2px. Observe que a gente faz essa movimentação para que ele seja derivado e ele também permanece da mesma maneira. Ele só vai sair daqui quando nós formos substituir, certo? Então, a nossa primeira derivação já foi realizada. Vamos fazer a segunda. Então, cuidado que quando eu estou trabalhando agora a segunda derivada, certo? Dessa equação do calor, a gente já tem uma forma onde o nosso K é negativo, certo? Então, a gente vai realizar o mesmo processo, ó. Nossa derivada segunda parte, obviamente, da nossa derivada primeira, que foi 10π. Então, eu vou novamente pegar o elemento do nosso cosseno e transportá-lo aqui para frente para multiplicar com 10π. 10 vezes 2 é 20, π ao quadrado, viu? Que eu esqueci de colocar aqui, coloquem, por favor, é 20π ao quadrado, fica negativo por conta do sinal de K. Lembrando que esse sinal também acompanha essa letra, ok? Então, porque esse K seria todo esse envolvimento que nós temos aqui. Então, do mesmo jeito que a gente colocou o sinal para os números, a gente vai colocar para o nosso cosseno também. Certo? Então, a derivada de cosseno é menos seno, sobrando aí um jogo de sinal, menos com menos é igual a mais. Então, aqui a gente tem menos 20π ao quadrado, seno de 2π de 2px, certo? E agora, a gente vai começar as substituições, a gente vai começar as identificações, certo? A gente tem o nosso trabalho aqui, e a nossa primeira ordem que a gente tem é quando o nosso t for igual a zero. Então, a gente vai pegar a nossa equação e onde tem t, a gente vai para zero, só tem t aqui. Então, eu tenho menos 4π ao quadrado vezes zero, que vai dar zero. Todo e qualquer elemento elevado a zero é igual a 1. Então, o resultado da nossa primeira expressão, quando o nosso t for zero, vai dar 5 seno de 2πx. Vamos agora à nossa outra substituição, que é justamente quando o nosso x é zero, certo? Então, aqui a gente tem a nossa equação padrão e a gente vai trocar. Onde tem x, a gente vai colocar o quê? Zero. Então, aqui a gente não vai mexer em nada nessa parte aqui. E aqui eu tenho 2π vezes zero, que vai dar zero. Então, o nosso contexto aqui é um seno de zero. 5e
elevado a menos 4π ao quadrado vezes t seno de zero. E por último, a gente agora vai substituir o nosso x por 1, certo? Então, aqui a gente vai fazer a substituição também só nessa área aqui. Então, no final, quando o nosso x for 1, eu tenho 5 e elevado a menos 4π ao quadrado vezes t seno de 2π, tá? Então, aqui a gente conseguiu fazer as substituições, fazer as realizações e a gente consegue satisfazer, né, as condições iniciais de contorno. Eu consigo realizar a operação e consigo fazer todas as substituições que me foram solicitadas lá no enunciado da questão, ok? Vamos agora para o nosso sexto quesito. Suponha que estamos interessados em escrever a equação do calor com uma barra de 30 centímetros, condutividade, uma barra de 30 centímetros, com condutividade térmica igual a alfa, certo? E esse alfa tendo o valor de 5, cuja distribuição inicial de temperatura é dado pelo gráfico abaixo e tem temperaturas fixas iguais a zero nos seus extremos. Como ficaria essa equação? Nós temos os dados, a gente vai trabalhar uma derivada segunda desses elementos e a gente vai substituir o nosso K por 1 dividido por delta elevado ao quadrado. Então, a gente vai fazer todo o processo, analisando também a questão do gráfico, para identificar quais são as limitações, quais os valores que zero pode receber, certo? Então, agora a gente vai montar uma equação, né? E não resolver essa equação. Então, vamos começar, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é a identificação da fórmula que nos foi apresentada, tá vendo? Eu só fiz copiar a fórmula que estava aqui em cima, aqui embaixo, e fazer a substituição que ele mandou. Ele disse que o nosso K é 1 sobre alfa ao quadrado, certo? Então, quando eu faço essa substituição aqui, colocando no lugar de K uma fração, eu vou ter 1 inteiro igual a uma fração. O que é que isso me remete? Ao cálculo de produto dos meios pelos extremos, certo? Quando a gente faz isso, a gente só pega esse alfa ao quadrado e adiciona esse aqui no processo multiplicativo, certo? Então, nós teríamos alfa ao quadrado, derivada segunda de u em relação a x, que é igual à nossa derivada primeira de u em relação a t, certo? Foi isso que a gente fez aqui. E no enunciado da questão, nos fala que o nosso alfa é igual a 5. Então, a gente faz a substituição, né? E 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a nossa equação aqui, ó, a equação de calor nesse caso é dada por 25, a derivada segunda de u em relação a x, igual a nossa derivada primeira de t, né? Nossa derivada primeira em relação a t. Pois a constante de condutividade é 1 dividido por k, que é igual a 5, né? Ou seja, a nossa condutividade aqui do nosso alfa, nosso valor de alfa é igual a 5. Então, o processo a ser realizado por você, quando o questionamento for esse, e na maioria das vezes aparece justamente dessa forma, é esse processo. Você vai substituir o nosso K, vai fazer produto dos meios pelos extremos, vai posicionar o alfa na sua posição correta depois do processo de produto dos meios pelos extremos e vai substituir o valor de K pelo que foi dado no enunciado. Então, essa primeira parte já está pronta, né? A primeira função do nosso sistema já está pronta, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente tem o gráfico e aí a gente vai começar a trabalhar. Precisamos identificar e precisamos inicialmente descrever a nossa função onde o nosso t seja igual a zero. O gráfico é composto por 3 segmentos de reta. Olha, 1, 2, 3. Se eu tenho 3 segmentos de reta, isso me determina que eu vou precisar identificar 3 expressões no sistema. Você viu que nós identificamos anteriormente sistemas que tinham 2 equações fora a equação original, certo? E também identificamos sistemas onde nós tínhamos, as que foram apresentadas anteriormente, nós tínhamos sempre 2 funçõezinhas, né, 2 equações, fora a equação principal. Essa nossa, que nós vamos elaborar, ela vai ter 3 expressões fora a equação original, que foi a primeira que nós encontramos no slide anterior, que é 25
que foi a de 25, cadê ela aqui? De 25, derivada da segunda de x em relação a x, e etc. Aqui nós encontramos no último slide a nossa primeira expressão do nosso sistema. Só falta a gente identificar quais são os espaços de zero, né? Qual é o limite, quais são os limites a serem trabalhados nessa equação. Então, vamos embora começar, né? Primeira coisa que a gente identifica são os nossos primeiros pares ordenados. Então, o nosso primeiro par ordenado aqui que a gente tem vai de 0 a 10. Essa seria a minha F1, a minha primeira expressão. Está nesse contexto aqui, que vai de 0 até 10, certo? A minha F1, ou seja, a minha primeira função, vai trabalhar com x pertencente a esse intervalo, de 0 até 10. Já a minha segunda, certo? Ela trabalha no intervalo de 10 a 20, certo? Essa seria a minha segunda função em relação a x. Veja que a gente está fazendo a análise e observando os contextos que aparecem na reta de x, ok? Então, a minha segunda função está no intervalo de 10 e 20. E a minha terceira função está no intervalo de 20 a 30. Veja que a gente vai desmembrando e analisando o gráfico em cada uma das suas observações. Então, a minha primeira função em relação a x, ela vai ficar no intervalo de 0 a 10. A minha segunda função em relação a x fica no intervalo de 20 a 10. E a minha terceira fica no intervalo de 20 a 30, ok? Aqui a gente segue, veja que eu tirei todas as animações para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Então, a gente já identificou o intervalo de espaço da minha primeira função, da segunda e da terceira. Então, note que o gráfico da nossa primeira função é uma reta que passa pelos pontos 0 e 0 e passa pelo ponto 10 e 10. Certo? Então, a nossa primeira função, ela dá origem a uma reta que passa dos pontos 0 e 0 e 0 e 10. Então, nós temos aqui dois pontos exatos, né? E como a nossa função se inicia, a nossa reta se inicia no ponto 0 e 0, então o resultado dela é igual a quem? A x. Né? O nosso ponto original da primeira função é de 0 a 0, ou seja, ela começa nessa reta de x aqui. Tá? Então, por isso que o valor da nossa primeira expressão seria de x. Já a nossa segunda constante, né, ela é igual a 10, porque a nossa segunda função aqui, ó, ela bate justamente nesse ponto que nós temos aqui em cima, certo? Ela se inicia nesse processo aqui, ó, certo? Então, o valor dela vai ser igual a 10. Já a nossa F3, ela dá origem a uma reta que passa dos pontos de 0, ó, ela começa aqui no ponto de 0 a 30, né? Ela começa aqui no nosso ponto 30, certo? E cruza esse outro lá em cima, mas o meu foco é o foco original de onde ela começa, certo? Ela começa aqui no ponto 30, tá certo? Então, para que a gente possa fazer essa representação aqui, ó, seria de 30, o nosso ponto inicial, fechando em 0, né? O intervalo grande que nós temos aqui de trabalho é de 0 a 30. Então, por isso que a gente vai trabalhar o processo da nossa F3, sendo ela começando em 30 e finalizando em 0. Então, a gente tem 30 menos 0 para a representação da nossa F3, utilizando a representação gráfica que a gente está identificando. Então, vamos montar o sistema? Agora que a gente já identificou as várias regularidades sobre cada um deles, aqui a gente tem as especificações que eu falei para vocês anteriormente, e aí eu tenho, veja, a nossa função original de condução de calor, foi aquela que nós identificamos quando trabalhamos com alfa elevado ao quadrado. Qual é a limitação de espaço? Os limites de x, ele começa em 0 e vai até 30, certo? Nosso trabalho gráfico na reta de x, ele começa em 0 e vai até 30. Então, o nosso contexto de trabalho vai ser sempre nesse intervalo, certo? E aqui nós temos as outras variações dos espaços, quando nós identificamos, né, as dimensões
dos pontos de 10 a 10, que foi aquele ponto que a gente identificou. Já esse aqui é o último ponto, onde 30 menos x é essa representação que a gente fez anteriormente. E aqui a gente tem os limites de espaço, lembra? Ó, essa última pontuação, esse último ponto, que é no ponto 30, ele vem de que limite? Ele vem do limite de 20 e de 30, nesse intervalo que ele está. O outro que a gente tinha aqui, o nosso ponto de cima, né? O nosso ponto maior seria 10, então a gente tem que a limitação dele é de quem? Que é a nossa F2, né? O limite dele seria de 10 a 20, né? E o nosso primeiro seria o limite, onde o nosso valor da nossa F1, certo? Será que está dando para vocês entenderem? Deixa eu voltar de novo. Aqui seria a nossa F1, tá vendo? Que é igual a x, porque ela se inicia no ponto 0, 0, tá certo? Da nossa reta de x. E o intervalo dela vai de 0 a 10, né? Que não foi o limite que a gente determinou da nossa F1. Aí a nossa F2, a gente viu que é igual a 10 por conta do ponto do gráfico. E aí o intervalo da nossa F2 fica de 10 a 20. A nossa F3, a gente viu que a operação dela vai de 30 a menos x, porque ela vai voltando, né? A gente viu que o nosso ponto final foi o 30 e a gente volta para o início da reta, que é x, então por isso que ele fica negativo. E esse intervalo também da nossa F3 fica de 20 a 30, ok? Então, aqui nós teríamos a montagem do nosso gráfico de um problema de condução de calor, ok? E agora a gente vai resolver esse mesmo problema que nós identificamos, né, seguindo aí a nossa sétima questão. Considere uma barra metálica de 30 centímetros que tem os extremos isolados. Suponha que a temperatura inicial da barra é de 10 graus centígrados e as extremidades são sempre mantidas a 0 graus centígrado. Suponha que a constante de condutividade térmica de alfa é igual a 1, então o nosso alfa vai ser substituído por 1. Obtenha uma função que descreva a evolução da temperatura da barra, utilizando os dados que nós temos, substituindo também o nosso K por 1 sobre alfa ao quadrado. Vamos começar aqui a trabalhar. Então, nós temos aqui o processo de substituição, tá certo? Ó, eu fiz a substituição por 1K elevado ao quadrado, então a gente faria aquela mesma coisa, ó. Transforma isso aqui em fração, faz produto dos meios pelos extremos. Então, a operação que fica no final é essa daqui, tá bom? Então, nós temos aí a nossa função com os espaços determinados, né, os limites que x pode ter, então, seguindo basicamente o gráfico que nós vimos anteriormente. E aqui nós vamos trabalhar a equação de calor segundo Fourier, certo? Então, aqui a gente tem a equação de calor segundo o trabalho de Fourier, tá certo? Então, a gente tem a equação original da equação do calor, e aqui são algumas simplificações dessa equação, certo? Então, a gente resolve a equação de calor segundo Fourier através do processo de derivação, ok? Então, aqui a gente vai fazer a identificação, o nosso L é igual a 30, já são informações que nos são apresentadas, certo? O nosso f de x é igual a 10 e o nosso k é igual a 1. São todas informações que nos foram apresentadas dentro do contexto da equação. Então, vamos começar a resolver, né? Colocamos aqui as informações que nos foram informadas. Aqui a gente começa com a equação original, né? A nossa substituição da equação original, onde a gente substitui os nossos L's por 30, certo? E a gente vai trabalhar com a equação simplificada, tá certo? Então, aqui a gente fez as substituições, o nosso L é igual a 30, o nosso F de x é o nosso 10 seno, certo? E aqui a gente fez as devidas substituições. Eu vou tirar esse zero daqui, que é constante, levá-lo aqui para frente, tá certo? Faz aí a nossa multiplicação, 2 vezes 10 são 20, 30 vezes 1 seria 30, a gente elimina os zeros, certo? Veja que aqui eu não fiz nada ainda, eu só fiz esse processo para que você possa acompanhar bem devagarinho. Então, depois que eu realizei esse processo, é que eu vou fazer o processo de derivação. Derivada de seno é cosseno, certo? E agora a gente tem como fazer as delimitações quando o x for igual a 30 e quando o x for igual a 0,
certo? Então, aqui a gente traz essa constante de 30 nπ aqui para frente, porque a gente vai conseguir resolver e vai trabalhar somente com o cosseno de nπ, porque a gente observa que na equação de Fourier, a gente tem medidas para o cosseno de nπ, para o seno de nπ, então a nossa intenção é justamente de tirar esse processo daqui de dentro, tá certo? Então, quando a gente faz a substituição aqui, substituindo o nosso x por zero, automaticamente ele elimina todo esse contexto multiplicativo que nós temos aqui, nos sobrando apenas o cosseno de zero. Quando a gente fez o desmembramento levando essa parte para frente, ficamos também apenas com o cosseno de nπ. Então, 2 vezes 30 é 60, 60 dividido por 3 me dá 20 nπ. Aí eu fiquei com o cosseno de nπ menos o cosseno de zero. A gente sabe que o cosseno de zero é igual a 1. E se a gente estudou as regras de calor de Fourier, a gente sabe que o nosso cosseno de nπ é igual a menos 1 elevado a n. Então, a nossa derivação, né, o processo de derivação que nós encontramos seria esse, certo? E aí a gente identifica que nós temos uma equação ímpar, certo? E a fração que determina, né, a função que descreve a evolução da temperatura da barra seria toda essa estrutura que nós temos aqui. Então, é dessa forma que a gente finaliza a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula de equações diferenciais espaciais e séries, trabalhando a introdução de equações diferenciais parciais, e semana que vem a gente continua com a nossa quarta aula sobre esse mesmo conteúdo, ok? Então, façam as anotações necessárias, se dediquem, estudem, que essa disciplina exige de vocês muita atenção e muito esforço, ok? Um grande abraço e até semana que vem.